Olá, boa noite. Entrevista nesta sexta-feira, dia de muitas informações no mundo, dia em que foi divulgado o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril do presidente Bolsonaro, que ainda está repercutindo muito, mas vamos fazer uma pausa nesses assuntos nacionais para discutir um pouquinho a cidade do Rio Grande, a nossa cidade do Rio Grande, e hoje nós vamos conversar com o Coronel Augusto César. Coronel Augusto César é comunicador, é advogado, tem uma longa trajetória na nossa cidade, depois de chefiar o comando do nosso exército aqui em Rio Grande, e também é pré-candidato ao Paço Municipal. Augusto César é pré-candidato à Prefeitura Municipal do Rio Grande e o nosso bate-papo hoje é com ele. Boa noite, Coronel Augusto César, um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo. E eu começo te perguntando e te pedindo para, rapidamente, brevemente, quem é o Coronel Augusto César aos nossos telespectadores. Primeiro, boa noite, André, boa noite a toda a sua audiência, o pessoal da sua página. Eu esqueci agora o nome, MZ Comunicações, como é que é? AZ Comunicação. AZ AZ Comunicação. Comunicação. Eu já conheço o amigo já há algum tempo, na época que eu fui vereador 2011, 2012, eu acho que nós fizemos alguma parte de algumas entrevistas, mas o Augusto César, o Coronel Augusto César, ou comandante, como eles gostam de falar, é uma pessoa bem normal, já ficando idoso, né, com 50 e lá vai anos de idade, e que tem gostos simples e que, principalmente, só tem um interesse, é retribuir para a sociedade onde vive tudo aquilo que a sociedade investiu nele. Eu acredito que por ter feito várias, como eu te falei, várias escolas públicas, faculdades públicas, me acho uma pessoa preparada e quero contribuir. Não tem nenhum outro interesse, André. Quando você fala que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade do Rio Grande, eu quero também dizer que o juiz aposentado, né, o juiz de direito aposentado, Sena, é o meu pré-candidato a vice, junto comigo. Então, só aí já te digo para você que é um coronel da reserva e advogado na cidade, também com um juiz de direito aposentado e também advogado na cidade, que são pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito, e que só estão com um interesse: a gente gosta da cidade, vamos dizer assim, a gente ama o local onde está e acha que pode contribuir com um conhecimento que a gente tem. Pode trazer uma ideia nova para a cidade, uma ideia de desenvolvimento, né, de justiça social. É isso que nós queremos. Para iniciar te perguntando de um cenário nacional, que é com relação ao teu partido, né? Quero que tu explique um pouco essa tua filiação ao Partido Democrata e também como é que tu enxerga o Partido Democrata hoje nesse cenário nacional. Tem a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem ministros no governo Bolsonaro, mas há alguns atritos recorrentes entre os membros do parlamento com o Executivo Federal. Como é que tu enxerga o teu partido, como é que tu vê ele aqui na nossa cidade e também no cenário nacional? Olha, a minha filiação ao Democrata se deu praticamente numa época em que eu estava querendo desistir. Eu primeiro dizer o seguinte: eu não me considero um político. Eu sou um coronel da reserva, eu sou advogado, eu sou administrador, como você falou. Agora, político, para mim, é a pessoa que tem cargo público, que tem mandato. Eu fui durante 2 anos vereador porque recebi um convite. Então, não me enquadro como político. Ele é político. A pessoa foi apenas 2 anos vereador na cidade. Mas sempre gostei de política, por isso também que aceitei o convite para ser candidato. E após passar para o partido, que a gente não tem que ficar olhando muito o retrovisor nesse sentido, mas partidos que não foram assim tão legais, eu penso que quando você está incomodado, o incomodado que se mude, né? Ou você tenta mudar, convencer as pessoas. Se você não consegue convencer, se você está num time e você não consegue convencer as pessoas, ou porque as pessoas não têm a mesma índole tua, só se resta sair. Então, nós estamos praticamente sem partido político, e eu achei interessante que nós fomos convidados. Nós não procuramos, deixar bem claro isso. Eu não procurei uma legenda, eu fui procurado, primeiro pelo professor Matteo Chiarelli, de Pelotas, que é um membro do Democratas bem antigo, e ele me conhecendo, até porque participava dos meus programas de televisão, de rádio que eu tenho, e me convidou: olha, vocês não querem assumir a legenda aí do Democratas?
porque o Alfaro tinha saído, né? O presidente democrata era o Alfaro, ele tinha saído, e o democrata já estava há 2 anos aqui na cidade sem nada, né? Sem executiva, sem nada, nem provisória. E aí eu recebi também um convite, por causa disso, do ministro Onyx Lorenzoni, então deputado federal, para a gente assumir. Então nós fomos até Porto Alegre, fizemos uma reunião, e ele explicou que ele não aceitava ficar dando o democrata assim, as pessoas que querem pegar para vender, né? Pegar o partido, mas que ele tinha boa referência, que queria que a gente assumisse. Eu pensei bem, o meu filho, que é meu sócio também, o Júlio César Lamin, e falou: pai, o senhor gosta de política, o senhor sempre foi em partido político que não lhe davam muita atenção, ou não compravam as suas ideias. Por que a gente não começa, então, um partido na cidade que está praticamente abandonado, mas é um partido que tem uma estrutura boa nacional, que a gente começa a fazer? Porque, André, vamos prestar bem atenção no seguinte, e eu digo para as pessoas que estão nos assistindo, todos os partidos políticos têm problemas, todos, né? Mas você tem que ver o partido político, você que mora no município, o seu partido político na cidade. Porque senão você fala, o democrata tem pessoas ruins a nível federal, a nível estadual. Não, tem, como todos os partidos têm. Mas eu tenho que preocupar na cidade, porque é o democrata da cidade que vai exercer essa função. Então, nós assumimos realmente o democrata, saneamos as suas finanças, a questão de CNPJ, aquilo tudo, e tínhamos um compromisso de não ser dono de partido. Por isso, uma das primeiras coisas que nós fizemos é o seguinte: depois de sanearmos tudo, montarmos uma executiva provisória, nós, em menos de um ano, fizemos uma eleição. Então, hoje, nós não somos executiva provisória nomeada, você sabe bem que há uma diferença. Nós somos uma executiva eleita, tá? Eleita pelas pessoas. E nós falamos assim: nós assumimos o Democratas, eu nem sou eu o presidente, é o Júlio César Marim que é o presidente. Nós assumimos o Democratas em dezembro de 2016 e nós assumimos um compromisso com o ministro Onyx de que em 2018 nós lançaríamos candidatos, e foi o que a gente fez. Eu me lancei candidato a deputado federal, a Geias Rossato a deputado estadual. A nossa votação foi boa, né? Nós somos do interior, nós não tínhamos recursos, mas foi boa. Para você ter uma ideia, André, eu fui o segundo mais votado do partido no Estado. Então, o Partido Democrata ele se coligou na proporcional com outros partidos, né? Com o PROS, com o PCL. Mas do Democratas, né, eu fiquei em segundo lugar. Só perdi para justamente o ministro Onyx. Então, nós tivemos uma votação boa, assim como a GIAS também teve uma votação muito boa. E aí o ministro Onyx conversou. Tivemos um pequeno probleminha ali, né? Desculpe, meu telefone toca, eu tenho que dar um jeito, né? Eu tô no celular, ia fazer no notebook, mas aí não consegui, eu falei, então me desculpe as pessoas se tocaram algumas vezes, né, porque meu telefone toca mesmo. Então, nós assumimos um compromisso com o ministro Onyx que nós iríamos lançar a candidata a prefeito em Rio Grande e uma nominata também à prefeitura de Rio Grande. E, graças a Deus, conseguimos isso. Hoje, o Partido Democrata de Rio Grande tem o seu pré-candidato a prefeito, quer dizer, ainda não passamos na convenção, né? Meu nome vai. Então, nós estamos propondo um candidato à prefeitura, um candidato a vice, e temos uma nominata completa de 32 nomes, que é o permitido, com 13 desses 32, 13 mulheres. Então, foi aí que se deu a minha filiação ao Democrata. Então, hoje nós temos a intenção de fazer uma política séria na cidade do Rio Grande. E não vem me dizer que nós somos a velha política, porque não somos. Eu também não tenho que olhar para outros partidos, eu não me interessa o que os outros partidos estão fazendo. Eu tenho que ter o meu. Agora, nós não somos a velha política, somos pessoas novas na política, somos esses 32 pessoas. Estamos num partido realmente que é um partido que nós consideramos de direita, é um partido grande a nível federal, é um partido que tem problemas a nível federal também, mas na cidade do Rio Grande nós estamos à disposição, todo mundo quer saber quem são nossas pessoas, quem são nossos nominados. Sim. Então, nós queremos fazer uma nominata. Agora, só para responder essa questão que tu falou, da nível presidente da Câmara, presidente do Senado, são ligados ao nosso partido, realmente. Tá? Eu não tenho grandes admirações por alguns, por outros sim, como gosto muito do governador Caiado, mas eu quero só lembrar o seguinte, o Democratas do Rio Grande do Sul, nas últimas eleições em 2018, foi o que organizou e que apoiou a campanha do Jair Bolsonaro. Isso muita gente não sabe. Inclusive, nós fomos liberados pela Executiva Nacional
que o democrata a nível nacional apoiou o Alckmin, né, e a Ana Amélia, mas no Rio Grande do Sul nós apoiamos o Bolsonaro. E foi justamente o seu alinhamento pessoal, podemos dizer, quando a gente olha algumas alas democratas, então fica mais posicionado na ala do ministro Onyx e do presidente Jair Bolsonaro. Seria nesse sentido? Sim, é nesse sentido. O André, a gente tem. Eu sempre falo o seguinte: eu não vou concordar 100% com tudo que o Bolsonaro fala ou faz. Mas, assim, para mim, era a melhor opção que nós tínhamos em 2018. E eu torço para que dê certo. Então, eu não tenho a menor dúvida. Algumas coisas que o Bolsonaro fala ou faz, eu mesmo critico, né? Nós temos nossos grupos, poxa, eu não precisava ter feito isso, não precisava ter falado aquilo, podia ter se contido. Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida que era a melhor opção que nós tínhamos em 2018. E eu continuo mantendo essa ideia. O senhor acha, para a gente quadro do cenário nacional, que o governo federal está tendo uma reação positiva ou propositiva às questões relacionadas ao Covid-19? Eu acredito que sim, porque às vezes o Bolsonaro não sabe se expressar bem. Mas o que ele está falando é que são duas coisas. Ninguém aqui, ele nunca falou, talvez ele não saiba se expressar dessa maneira, ninguém está falando que você tem que relaxar, que você não tem que cuidar da vida. É claro que você tem que cuidar da vida. Mas existe, o André, vamos comparar assim, aí eu acabo tendo que ligar para Rio Grande. O Covid, o coronavírus, ele está na China desde setembro, outubro, Deus sabe lá quanto, porque a gente não pode confiar em país ditatorial, né, com linha comunista. Mas por que o Rio Grande não fez um isolamento, por exemplo, a partir de janeiro? Porque o vírus não estava aqui. Então, assim, eu acredito que nós temos que fazer as coisas de acordo com o que determina a própria lógica, né, do Ministério da Saúde. Ninguém está falando para você fazer festa, que é para você fazer jogos de futebol, que é para as boates do cassino, né, funcionar, não. Então, desde o início aqui em Rio Grande, desde janeiro, fevereiro, deveriam ter adotado o quê? Tudo bem, uso de máscara, proibido esse tipo de festas. Agora, não tinha necessidade de nós termos fechado o comércio em março. Não tinha. Fazer todas as medidas do jeito que estavam. Nós não tínhamos nenhum caso praticamente em Rio Grande, já estavam fechando. Entendeu? E a gente sabe que esse vírus não veio para ficar uma semana ou duas. Esse vírus, até sair vacina, meu, tomara que saia, esse vírus veio para ficar 1 ano, 2 anos. Agora você imagina, você acha que a cidade do Rio Grande ou qualquer outra cidade consegue ficar em isolamento total, comércio todo fechado durante 1 ano? Pô, nós não estamos no Emirados Árabes. O governo não tem cheque de $10 mil para dar para todo cidadão todo mês. A gente sabe que não. Então, a gente sempre defendeu a ideia de que eu acredito que é isso que o Bolsonaro fala e às vezes não sabe expressar, todas as medidas têm que ser tomadas. Algumas classes vão ser realmente mais prejudicadas, por exemplo, o pessoal de shows, pessoal artista, pessoal dessas festas, esses têm que receber uma ajuda realmente. Agora, não tinha necessidade do comércio de Rio Grande ficar fechado, as portas fechadas o mês de abril todo. Nós não tínhamos nenhum caso. Agora, tudo bem, abriu. 2, 3, 4 casos, internação. Opa, fecha de novo. Abre de novo. Vai ter que ser isso. Vai ter que ser um planejamento muito bem feito. O prefeito de Rio Grande, na minha opinião, e outros prefeitos fizeram o seguinte: jogaram no melhor dos mundos. Jogaram naquele que qualquer cenário futuro é bom para eles. Então, fecha tudo, é lógico. Se não morrer ninguém, olha, foi porque eu fiz isso. Se morrer 1, poderia ter morrido mais. Se morrer 10, poderia ter morrido mais. Mas e aí? E como é que fica a economia? Olha como é que está a situação da cidade do Rio Grande. Nós tivemos mais uma desculpe. Um abraço, Adão Rosa me ligando. Então, desculpe, eu espero que não ligue mais. Então, o que acontece é o seguinte: nesse ponto eu concordo com o governo federal. É que tomemos as medidas. Agora, por exemplo, em Rio Grande, do jeito que está, na minha opinião, deveria ter estado o tempo todo. Do jeito que está. E não é do jeito que está, né? Porque, na minha opinião, tem muita coisa errada. Olha lá as balsas, né? Olha as filas na Caixa Econômica Federal. Olha as empresas da Barra trabalhando a todo vapor. André, você sabe que a gente tem mídia, a gente tem internet. Desde janeiro, se você olhar no dia 24 de janeiro, eu fiz uma postagem no meu Facebook e falei no meu programa de rádio que me preocupava muito
nós temos o segundo maior porto do Brasil, que chegam aqui diariamente diariamente não digo, mas chegam aqui muitos navios vindo da Ásia, coisa assim, e eu não vi as autoridades sanitárias tendo todo esse cuidado. E agora houve um aumento meio vertiginoso de casos de Covid aqui em Rio Grande por causa das atividades portuárias. Com certeza, 2 navios que estiveram aqui, que quando chegaram em Santos, estão em quarentena. Então, tem muita coisa em Rio Grande que a gente então fica umas peças tendo uma demagogia ou uma hipocrisia. Você sabia que na época da safra, e nós estamos na época da safra, chegam a entrar aqui na cidade do Rio Grande 10 mil caminhões? É um dado que se tem? E aí, 10 mil caminhões, 10 mil motoristas, se tiver auxiliar, são 20 mil pessoas que entram aqui diariamente e ficam rondando ali, fazem alimentação por volta do porto, para descarregar o seu material. E qual é o controle? Você vê alguém controlando sanitariamente a entrada desses caminhões? Agora, fecha-se um lojista da São Miguel, que tem uma lojinha de subsistência. Esse não pode abrir. Mas os produtos dele estão sendo vendidos no Big. Né? Então, por que não deixou-se desde o início esse lojista atender com as precauções? Olha, tu vai ter que atender de máscara, você vai ter que fazer isso, aquilo. Então, na minha opinião, foram medidas, eu não vou dizer que foram medidas malvadas, foram medidas erradas. Então, por isso que eu concordo com o Bolsonaro. Sim. Seguindo essa lógica, já que a gente entrou um pouco na situação local, no caso de o senhor se eleger, falando na condição de candidato a prefeito, o senhor já disse que tem uma base para concorrer a vereador, mas o DEM, historicamente, não tem vereadores aqui. Como garantir uma governabilidade num futuro? Com quem que o senhor contaria num contexto de uma possível chegada sua ao Paço Municipal? Olha, nós temos que dizer o seguinte: se eu chegar a me eleger, se Deus quiser, porque ninguém faz campanha para perder, é porque a população de Rio Grande quis votar diferente. Porque, na verdade, eu não vou falar aqui dos outros pré-candidatos, né? Alguns eu conheço, outros nunca vi na vida, mas, assim, nós temos tradicionalmente Grenal aqui, né? Que é do pessoal ligado ao PMDB antigo, ao MDB, o pessoal ligado ao PT, né? E alguns partidos que são ligados a eles. Né? Eu vejo, sinceramente, desculpe se eu estiver errado, que a minha pré-candidatura é a única que realmente está afastada desses 2 eixos. Desculpe. Né? Mas eu vejo o PT como um grande polo, eu vejo o MDB como um grande polo, e eu vejo a minha candidatura como a única dos 4, 5 ou 6 candidatos aqui na cidade que está realmente independente desses 2 eixos. Então, se a população resolver votar em mim e me eleger, logicamente, os votos nos vereadores vão ser bem diferentes também. Entendeu o meu pensamento? Então, se eu me eleger prefeito de Rio Grande, significa que também teremos uma grande mudança na Câmara de Vereadores. Tá? Já é um passo... O senhor acredita que essa mudança vai ser conglomerada? Tá, já é um passo bom, que são pessoas novas. E não há problema nenhum em eu conversar, né, com essa Câmara de Vereadores. Né? Eu sempre fui uma pessoa de conversar. Eu acredito que não é o toma lá da cá. Isso aí não é... Quem conhece a minha história sabe que não faz parte. André, eu nunca ocupei cargo de confiança. Entendeu? Sim. Então não vem com esse papo que eu já vi algumas pessoas falarem aí, porque pensa em cargo. Eu nunca ocupei cargo de confiança, André. Se eu quisesse agora, eu sou o segundo mais votado do Democratas no Rio Grande do Sul. Eu sou amigo de todo mundo que está lá em cima. Eu poderia ter algum cargo. Eu e algumas pessoas minhas. Né? Eu não pedi cargos. Tá? Então, deixa bem claro, eu nunca ocupei cargo de confiança. Tá? Não sei quantos pré-candidatos podem dizer isso. Então, é o seguinte, a minha ideia é formar realmente, conscientizar os vereadores disso. Agora, não há nenhum problema em você fazer uma aliança. Porque, André, assim, eu sou democrata, eu sou liberal e eu sou a favor de diminuir o Estado. Isso você pode ter certeza. Se eu entrar, nós vamos diminuir essa prefeitura. Isso é absurdo, 29 secretarias, isso aí não existe. Rio Grande tem mais secretarias do que o Bolsonaro tem de ministério. Agora, se um vereador ou se um partido que tem vereadores, se ele quer participar do seu governo,
não há nenhum problema em você conversar com ele. Porque também é o seguinte, se uma pessoa vai participar do seu governo, tem que participar também da sua administração. Mas é o seguinte, Nessa, só para terminar, com pessoas competentes, com pessoas sérias. Não existe, por exemplo, olha, o PTB quer te ajudar, quer participar contigo. Tá, vamos conversar. Tá, tudo bem. Quer participar do governo? Quer governar? Tá. Por exemplo, estou dando um exemplo. Mas eu gostaria de ter uma secretaria. Vamos conversar. Tem algum médico bom, importante, sábio, tal, entendeu? Não é ficar, olha, porteira fechada, ó, secretaria para você, isso não existe. Esse toma lá da cá não existe na minha figura. E se eu não aí conseguir isso, não vai ter. nessa linha de indicações, enfim, o presidente Bolsonaro adotou uma medida que é um governo bastante militarizado. Nós temos muitos militares que ocupam cargos no governo federal. O senhor é um militar, como é que o senhor enxerga isso? E se o senhor, numa prefeitura, utilizaria esse método também de buscar militares da reserva ou da ativa para... O André, tá travando um pouco, tá escutando? Tô te ouvindo. Tá, Conseguiu entender minha pergunta? De vez em quando trava. É questão de militar. Olha, cada caso é um caso, cada caso a pessoa tem que ser examinada. Eu já não posso me comparar ao Bolsonaro, que, por exemplo, o vice do Bolsonaro é um general e o meu vice é um juiz de direito, né? E eu acredito nas pessoas, no conhecimento das pessoas, né? Eu não vou ver no currículo da pessoa se ela é militar, se ela é... Eu vou ver a competência dela no setor, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum médico militar aqui da cidade que esteja na reserva, coisa parecida. Então, a Secretaria de Saúde, né, que eu pretendo colocar um médico, né, vai ser provavelmente um médico civil, não tem nada a ver com militar. E por aí adiante. Né? Não conheço também nenhum professor para ocupar a Secretaria de Educação que seja militar aqui também. Né? Então, eu acho que a nível federal é bem diferente do nível municipal. Agora, o Bolsonaro, eu não condeno ele por adotar essa medida, porque, para quem conhece Brasília, como se chama, né? A coisa lá às vezes pega. Né? E ele se sentiu protegido, chamando os generais lá para trabalhar com ele. Mas é outro nível de salário, é outro nível de tudo, né? Até pelo espaço amostral. Tá? Agora, se perguntar para mim, você concorda com todas as indicações do Bolsonaro? Não, eu não concordo com todos. Né? Eu, sinceramente, a gente poderia conversar depois, eu não concordo com todos. Mas foram boas indicações. Não tem nenhum general, eu conheço todos, e conheço praticamente bem todos que estão lá, não tem nenhum general que o Bolsonaro tenha colocado lá que não tenha um passado ilibado, que não sejam pessoas sérias, competentes, em todos os sentidos. E eu até espero, né, que se eu realmente ganhar a prefeitura, eu até espero que esses generais continuem no governo Bolsonaro, porque aí vai ser mais fácil eu ligar para eles, porque eu tenho o telefone de quase todos. O Rio Grande vai entrar em 2021 num cenário muito complicado. Nós estaremos saindo de uma pandemia e entrando num processo possivelmente de recuperação econômica. Como o senhor agiria e o que faria? Eu sei que ainda está cedo para falar em propostas concretas de um plano de governo, mas quais seriam os caminhos que o senhor daria a Rio Grande para o desenvolvimento econômico? Porque o cenário logo ali na frente é um cenário de desemprego, de uma retomada, de pouco dinheiro circulando no mercado. Como é que o senhor reagiria a esse janeiro de 2021, que está um pouco distante? Eu vou dizer para você, não é um cenário futuro ruim, não. O cenário de Rio Grande atual e antes da pandemia estava muito ruim. Talvez a pandemia do coronavírus esteja até, desculpe falar assim, esteja até mascarando o que já poderia estar acontecendo com o Rio Grande. Eu não sei se não fosse a pandemia do coronavírus, com essa injeção de recursos que nós estamos entrando agora, se a partir de agora, maio ou junho, o prefeito Alexandre não já estivesse parcelando o salário. E também não está cedo para fazer propostas e formular planos de governo. Para você ter uma ideia, nós tivemos até 4 de abril para fechar o nosso, considerando que não haja adiamento de eleições ou coisa parecida, foi a data limite para a gente fechar a nossa lista de filiados, quem vão concorrer e tal. A partir daí, nós passamos, então,
a fazer o nosso plano de governo, que é até um documento regulamentar, que tem que ser apresentado. Mas para você fazer um plano de governo sério, né, competente, você tem que fazer diagnósticos. Então, nós estamos numa fase agora no partido de formar grupos de estudo de determinadas áreas, saúde, educação, infraestrutura, saneamento, habitação, né, assistência social, para que nós levantemos o diagnóstico da cidade para propor, né, o que nós podemos fazer. E aí, André, eu vou dizer para você, as primeiras amostras desses diagnósticos, elas são desoladoras. São desoladoras. A cidade do Rio Grande, ela está... Eu não sou pessimista, olha, eu sou um cara otimista demais, mas a cidade do Rio Grande está muito pior do que eu pensava que estava. A cidade de Rio Grande, e não é a pandemia do coronavírus que causou isso, não. Vai piorar, vai agravar mais ainda. Mas a cidade do Rio Grande está numa situação precaríssima. E as evidências estão aí. Eu não acredito que o prefeito Alexandre de Maia seja mau. E o prefeito Alexandre de Maia, olha, está com uma dívida confessa de mais de 35 milhões para a Previg, que era a parte dele que tinha que depositar para a Previg, a Previdência do Funcionário, que não depositou. Eu acredito que ninguém fica devendo porque quer. Então, se o prefeito Alexandre de Maia fez essa dívida com a Previg, é porque não está podendo pagar. Olha o reajuste dos funcionários públicos municipais. Olha o índice, bem abaixo da inflação. Também não acredito que o prefeito Alexandre seja um cara mau. Se ele não está conseguindo, pelo menos, cobrir a inflação, é porque o município não está bem. Né? Na parte da educação, a prefeitura não cumpre com a lei do piso nacional. Então, só esses indícios, esses índices que eu te dou, já mostram o quê? Que a prefeitura não está bem. E toda hora a gente vê notícia dos empréstimos que são pegos. Né? Empréstimo. Ninguém faz empréstimo também. Tá? Aí vem as velhas desculpas, para quem não é economista, eu não sou economista, mas a gente entende um pouquinho, de que, não, mas a prefeitura ainda não atingiu o seu índice de endividamento. Sim, mas é igual aquele aposentado do INSS, que pode comprometer até 30%, depois aumentar até 40% do seu salário, sabe como é que é, né? Aí ele vai lá naquelas financeiras, olha, não, mas o senhor ainda pode comprometer mais 10%. Gente, mas um aposentado que ganha R$1.000, se comprometer 40% do seu salário, ele vai ganhar 600. É isso que eu quero dizer. Então, a desculpa, por exemplo, dos governistas que eu vejo, André, é assim, mas a prefeitura ainda está com gordura, ainda está com capacidade de endividamento. Poxa, mas vamos fechar tudo? Vamos fechar todo o endividamento? Aí o próximo prefeito vai fazer o quê? Vai só pagar dívida? Vai pagar pessoal e não vai poder dar aumento? E vai pagar a dívida? E aí? Como é que você vai calçar uma rua? Como é que você vai fazer um saneamento básico? O senhor falou duas coisas ao longo das suas respostas que eu quero que o senhor apresente aqui para nós, para quem nos assiste. O senhor falou que a prefeitura é um ambiente muito grande, que nós temos uma estrutura muito grande da máquina pública da prefeitura do Rio Grande, e falou do baixo índice de reajuste que o prefeito deu aos funcionários públicos. Qual é a sua opinião sobre o funcionarismo público? Se em um possível mandato seu os reajustes vão ser superiores à inflação, se é uma meta sua para a ação, e como o senhor vê a quantidade de servidores públicos existentes hoje no nosso município? Eu vejo assim, primeiro, né, se eu assumir uma diminuição drástica do número de CCs e de FGs também, e valorização máxima do funcionalismo. Eu sou funcionário público, né? Então eu valorizo o funcionário público. Uma diminuição drástica do número de CCs, diminuição drástica do número das FGs, tá? Primeira coisa. Mas isso não vai afetar tanto o orçamento, mas é o exemplo. Tá? A palavra induz, o exemplo arrasta. Eu não vi o prefeito Alexandre fazer nada. Tem pandemia, está com dívida, eu não vi ele diminuir um CC. Pelo contrário, eu vejo aumentar. Né? Temos que rever também a questão salarial. É um absurdo o que ganha um prefeito da cidade do Rio Grande. Se eu não me engano, ganha mais que o prefeito de Porto Alegre. André, eu tenho uma proposta minha, quando eu fui vereador, que está lá na gaveta das comissões da Câmara, sobre essa diminuição. Mas não é aquela diminuição demagógica de baixar para um salário mínimo, não. Eu faço uma proposta séria para a diminuição do salário de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores.
uma proposta lógica, que eu uso como parâmetro até as Forças Armadas, mais ou menos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, hoje, vamos ser sinceros, hoje o salário base do funcionário categoria A da prefeitura, o que entra ali na prefeitura, o soldado raso da prefeitura, ele ganha menos de um salário mínimo, o salário base dele, que tem que ser complementado com alguma complementação para poder chegar a um salário mínimo, porque ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Então, o salário base da prefeitura tem que ser complementado com alguma índice lá, com alguns aditivos, para poder cumprir a lei e não pagar menos de um salário mínimo. Aí o prefeito ganha mais de 20 vezes o salário mínimo, o salário base. Não é o Alexandre, é o prefeito que for, né? O salário base. Você acha certo que um prefeito ganhe 20 vezes o que ganha o menor funcionário público? 20 vezes? Pra você ter uma ideia, o soldado antigo no Exército, ele ganha cerca de R$ 2.000. E o general ganha 21, 22. Dá o quê? Dá 10 vezes. Entendeu o que eu estou dizendo? O Sim. Cargo menor do Exército e o cargo maior dá uma diferença de 10 vezes. Diz os estudos, né? E eu não sou socialista, mas diz os estudos de social-democracia que esse índice deveria estar por volta de 8. O Exército está por volta de 10, mas a Prefeitura do Rio Grande está por volta de 20. Então, eu fiz uma proposta justamente essa, de que o prefeito, né, ele ganhasse 10 vezes o que ganha o salário mais baixo. O vice-prefeito ganhasse 8 vezes. Né? Os secretários e vereadores ganhassem 6 vezes. Aí você vai falar assim, mas aí vai querer que um vereador ganhe 6 mil? Na minha opinião, um salário muito bom pelo total de horas trabalhadas e pelo que faz. Agora, se o vereador quiser ganhar mais, se o prefeito quiser ganhar mais, aumente o salário base, concorda? Aumente o salário base. Então, nós estaremos lutando para que, aumentando o salário base, todo mundo receberia ajuste. Se o prefeito quer ganhar 30 mil, ele que pague 3 mil ao salário base. Mas ele não vai conseguir pagar 3 mil para o funcionário, vai pagar 1.000, 1.500. Mas, assim, fazer uma vinculação. Claro, tem que estudar a legislação, a lei orgânica, mas dá. Você querendo, você faz projeto, você muda. Então, esse é o projeto que eu fiz, que eu apresentei à Câmara de Vereadores, tá? E que está engavetado lá nas comissões. Quem quiser, é só desengavetar e botar para votação. Está lá o projeto lá do vereador Augusto César, é nessa situação. Se eu entrar para prefeito, eu vou tentar fazer esse projeto de novo. Aí você vai dizer mais uma vez, mas isso não vai dar tanto dinheiro em caixa. Mas eu vou repetir mais uma vez. É o exemplo. Isso é a gente gravar isso. Meu amigo, a gente aprende respeito no Exército, mas acho que tem que ser para todo mundo. A palavra, ela induz, mas o exemplo arrasta. E você falou sobre projetos. É claro que eu vou fazer projetos, é claro que a gente vai escrever várias propostas, mas aí eu levo uma desvantagem em relação, talvez, a outros candidatos. Não estou chamando ninguém aqui de mentiroso, mas por ser militar, você falou que tanto militar, nós fomos formados de uma maneira, e eu sou desde colégio militar, né? Você tem uma ideia, o primeiro crime, a primeira transgressão disciplinar, no regulamento disciplinar do Exército, das Forças Armadas, sabe qual é o primeiro crime? Sabe qual é a primeira transgressão numerada? Número 1, faltar a verdade. É considerado a pior coisa para um militar nas Forças Armadas é mentir, é faltar a verdade. E aí eu digo para você, por que eu levo desvantagem na formulação de projetos? Porque eu não vou saber mentir. Eu não vou fazer... Eu vejo muita gente também, já vi você entrevistando também, as pessoas falam assim, mas eu quero ver os projetos do pré-candidato, eu quero ver os projetos do candidato, eu quero ver o projeto. Sim, eu tenho projeto, eu vou apresentar, mas eu não vou conseguir mentir. E você, cidadão, eu vou falar com você sinceramente, não vote só nos projetos, vote na pessoa, no histórico da pessoa, no passado da pessoa. Porque projeto, eu vou te dar um exemplo para você. A nível federal, cadê o trem-bala? Era projeto da pré-candidata Dilma Rousseff, em 2010, o trem-bala. E eu gostei desse projeto. Trem de alta velocidade. A Dilma foi eleita, em 2012, ela criou a estatal do trem-bala. ELP. Ou EPL, né?
EPL. Vê essa empresa. ELP ou EPL? Empresa Brasileira de Logística. É. E aí? 140 cargos de altos salários. Nenhum concursado. Todos indicados. Criou uma estatal do trem-bala. É EPL, mas é do trem-bala. Criou 140 cargos, todos foram ocupados, todos por indicação, nenhum por concurso e com altos salários. E ficou aí, nem sei se o Bolsonaro acabou com ele, né? Ficou aí esse tempo todo. Projeto Trem-Bala. O projeto Trem-Bala foi para frente. Vamos vir para Rio Grande, vamos vir para cá. Alexandre Niemeyer é candidato a prefeito. Vamos lá os seus projetos. Está falando em projetos? Porque eu vejo pessoas falando, tem que votar em projetos, tem que discutir projetos. Vamos discutir os projetos do Alexandre Niemeyer, candidato em 2012? Valeta zero. Que projeto bonito. Imagina você morando na São Miguel, na Santo Antônio, no São João, né, na Profilurbe, tendo uma valeta na frente da sua casa, e quando chove, entra, seu filho vai para o colégio, vai da época agora de chuva. Valeta zero. Quantas valetas foram saneadas em 8 anos? Era um projeto. Vamos a outro projeto do Alexandre Niemeyer. Estou falando muito dele, mas infelizmente. Outro projeto do Alexandre Niemeyer. Licitação do transporte coletivo. Em 2012. Era um projeto, licitação do transporte coletivo, vendeu esse projeto para todos nós da campanha. Foi feita a licitação? Não, meu amigo. Pelo contrário, por 2 vezes o Alexandre Niemeyer contratou uma ONG do seu Amaury Cruz, lá da região de Porto Alegre, uma ONG ligada ao PT, para fazer o edital da licitação, que foi barrado na Justiça, e que o Alexandre responde a uma ação civil pública, justamente por essa contratação irregular dessa ONG, e foi feita a licitação do transporte coletivo. Vamos a um outro projeto do Alexandre Niemeyer, nas eleições de 2012, solucionar o trevo da junção, o chamado Autorama. Solucionou o trevo da junção? Não. Então, você me pede, apresente projetos, coronel. Linha de pensamento, não, tudo bem, mas nessa linha de pensamento não fica muito vago para as pessoas que vão escolher um candidato, elas precisam se basear em alguma coisa. O projeto, eu vou dizer para você, acaba os que as pessoas, por exemplo, eu vou dizer para você, por exemplo, esse trevo da junção, por exemplo, trevo da junção, o Autorama, como o vereador Spotoni falava, isso eu te garanto, se eu for prefeito, eu vou resolver. Isso é palavra de honra. Nem que eu vá a Brasília, nem que eu vou falar com meus amigos lá da infraestrutura, o ministro, aquele é ponto final, porque a gente vai resolver. Agora, você fica falando assim para mim, primeiro nós temos que ter o diagnóstico. Nós estamos trabalhando nisso, no diagnóstico, né? Não adianta eu tenho várias ideias na cabeça, como falei para você, eu tenho várias ideias na mente. Agora, não adianta a gente também aqui ficar mentindo, por isso que eu falei para você que eu perco, porque eu não vou poder mentir. Só ficar fácil. Eu posso falar, por exemplo, olha, o Alexandre não fez valeta zero, eu vou fazer. Você sabe que é mentira. Agora, o principal projeto que eu acho, né, que nós temos que fazer nessa cidade e que eu vou fazer é o seguinte, é tornar Rio Grande uma cidade competitiva. E quando eu falo tornar Rio Grande competitiva, eu falo em que os órgãos da cidade vão trabalhar para trazer empreendimentos para a cidade. Eu quero que a cidade seja a cidade do empreendimento. E não é descumprir lei, não. Eu quero que a Secretaria do Meio Ambiente, entre uma LI e uma LO, não demore mais do que 10 dias. Eu quero que a Secretaria de Coordenação e Planejamento, né, que ela dê a viabilidade técnica ali em questão de 1 dia. Eu quero isso, eu quero viabilizar. Eu conversei vendo ali a prefeita Paula de Pelotas conversando, a Avan, na cidade de Pelotas, entre a LI, a licença de instalação, e a licença de operação, levou 10 dias, e dito por ela mesmo. Vê aqui em Rio Grande quanto tempo leva. Rio Grande, André, é uma cidade que não atrai empreendedor, porque é uma cidade que tem mentalidade do quê? Uma mentalidade sindicalista, nada contra, mas uma mentalidade esquerdista que faz com que as pessoas vejam o empresário como inimigo. O empresário, ele, desde que ele cumpra-se a lei, ele é um amigo. O empresário não é o bicho-papão, o empresário traz emprego e renda. Você pode se tornar um empresário, qualquer um pode se tornar um empresário. Então, eu sou um funcionário de uma empresa que for, trabalho a vida inteira, eu saio dessa empresa, ganho dinheiro, ganho uma indenização, eu monto um comércio para mim, eu virei um empresário.
né? Então, quando você quer penalizar um empresário grande, você acaba penalizando um empresário pequeno. Quando você trata com morosidade um alvará ou uma licença de instalação, de operação para uma empresa grande, você também trata uma empresa pequena. E aí eu vou dizer para você, uma moça que tem uma economia, que tem um dinheirinho, que quer montar um salão no Parque Marinha, no Parque São Pedro, na São Miguel, ela tem que ter pressa. E ela tem que montar esse salão e ela vai dar emprego. Ela vai dar emprego, talvez, para uma auxiliar de cabeleireiro, vai dar um emprego para uma manicure ou duas manicures. É isso que eu estou dizendo, é a roda girar. Então, Vou nós temos que aproveitar que o valorizar. senhor O grande falou. projeto meu é valorizar, incentivar e trazer empreendimentos para a cidade do Rio Grande. Por isso, eu vou trazer emprego e renda. Aproveitar que o senhor falou um pouquinho da loja da Van, em República hoje divulgada, ele cita o fato da loja da Van de Rio Grande, ele não cita nominalmente a cidade, mas ele fala da loja da Van em Rio Grande. Mas uma das maiores discussões sobre o empreendimento da Van é se ele disputa ou não disputa com o pequeno comerciante. Como é que o senhor enxerga esse tipo de empreendimento na cidade? Se há essa disputa, e eu me lembro que o senhor estava lá no dia que o Luciano Hang veio a Rio Grande. Eu lembro que eu fui Não, lá não estava, entrevistar o Luciano. eu não estava só lá. Eu estou nessa. Já dizer eu, né? Eu, calando eu, mas nós estamos nessa luta pela Van em Rio Grande desde o início. Aliás, desde antes do início. Eu conheci o Luciano Hang nessa minha campanha para deputado federal, né, em 2018. Estive na posse do Bolsonaro, conversando com ele. E quando ele conversou conosco, né, estava eu e meu filho falando que ele ia fazer uma loja em Pelotas, eu falei, poxa, do meu lado lá, não dá para fazer uma em Rio Grande? E ele falou, nós vamos estudar. E aí, tempos depois, ele me ligou, nós temos essa correspondência assim, eu tenho o WhatsApp dele, de vez em quando liga, não sou amigo íntimo, mas tem uma correspondência. E ele falou, olha, coronel, vou fazer uma loja em Rio Grande. Então, eu estou sabendo, talvez eu tenha sido um dos primeiros a saber que ele iria fazer uma loja em Rio Grande. Não sabia bem aonde, e toda vez que o empresário Luciano Hang ele vem aqui na cidade, eu falo com ele, eu falo com o Newton, que é o primo dele, primo irmão, que ele trata como irmão, que é o que cuida do negócio, porque o Luciano é mais o showman, né? O Newton Hang, que é o primo dele, é o que, na verdade, eu cuido dos negócios. Então, a gente sempre conversa, né? E eu lamentei, sinceramente, que a ideologia tenha atrapalhado isso. Gente, Rio Grande está precisando de emprego e renda. Uma loja que venha para cá, que vai trazer 200 empregos diretos ou indiretos, que está investindo aqui, não pode ser maltratada como tentaram, porque ia ter uma estátua da liberdade ou coisa parecida. E essa história da lojinha, vai atrapalhar a lojinha, isso é papo da esquerda que tem raiva do Luciano Hang. Por que a esquerda tem raiva do Luciano Hang? Porque o Luciano Hang apoiou o Bolsonaro, né? E porque o Luciano Hang tem como exemplo dele aquela estátua da liberdade. Olha, para mim podia botar a estátua do Buda, do quem quiser, desde que traga emprego e renda para a minha cidade, né? Então, isso aí para mim é uma desculpa, porque então, se nós não teríamos dois shoppings na cidade. Por que se deixou construir dois shoppings na cidade? Não atrapalhou as lojinhas? Eu acredito que não. Eu acho que isso aí é uma desculpa de quem tem uma ideologia marxista, esquerdista, que não gosta de empresário e tem raiva do Luciano porque ele apoia tanto o Bolsonaro como tem como seu símbolo a Estátua da Liberdade. Eu acredito que o pequeno, a lojinha pequena não é prejudicada por isso aí. São lojas, eu não acredito nem que seja concorrente, é o mesmo que falar que o motoboy vai atrapalhar o taxista ou coisa parecida, né? Não, eu não entro nessa desculpa. O prefeito de Rio Grande, em janeiro de 2021, ele vai ter que lidar com o governador Eduardo Leite por ao menos 2 anos, que é o tempo de mandato do governador Eduardo Leite. Como é que o senhor avalia o governo do PSDB no estado do Rio Grande do Sul? Olha, eu sou crítico em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo eu acho que a convivência com ele seria normal, sem nenhum problema, né? Nós temos, inclusive, coisas em comuns, né? Eu apoiei senador, que apoiou ele também. Eu não sou, também não sou íntimo do Eduardo Leite, mas eu conheço ele quando ele era vereador de Pelotas. Ele era muito ligado, ele vinha aqui, ele esteve no meu programa, né? Eu fiz, não sei se você sabe aquele programa que eu tinha na TV, né? Que eu entrevistava Sim. pessoas ali na net, na Via Cabo, ali na rádio. Então, eu entrevistei algumas vezes o Eduardo Leite, uma pessoa muito amável, muito tranquila.
acredito que ele deve se lembrar de mim, me conhece. Assim, nós temos divergência, mas temos mais concordância do que divergência. Então, eu não teria nenhum problema em lidar com ele. Aliás, eu não teria problema em lidar nem se fosse um governador do PT. Que eu acredito assim, a partir do momento que você é eleito prefeito, que você sai prefeito, você tem que lidar com o governo estadual e com o governo federal. Isso é lógico. Até porque, e vamos, justiça seja feita ao Bolsonaro, esse pacto federativo, o Bolsonaro está até querendo que prestigia as prefeituras, porque atualmente a maior parte do dinheiro fica com o governo federal, sabe disso, Sim. né? E chega para a prefeitura uma pequena parte. Se você não aprender a negociar com o governo estadual e federal, você vai se ferrar. Então, a pior coisa que teria é você sair batendo. Então, eu penso assim, eu posso até... Vamos dar um exemplo que o PT fosse governador do Rio Grande do Sul. Eu não gosto do PT, eu sou oposição ao PT. Mas eu não teria nenhum problema em conversar com o governador, porque ali estaria conversando não o Augusto César, não o Augusto César, que tem um pensamento de direita, o Augusto César, que quer pelo livre mercado, né, que quer a diminuição do Estado, porque, para mim, né, Estado grande é cidadão pequeno, né, que quer a valorização do cidadão. Eu não teria nenhum problema de ir lá conversar com o governador, tomar um café com ele, discutir, porque ali quem vai estar não é o prefeito da cidade, mas sim 210 mil rio-grandinos que está ali sendo representado. Esse é o meu pensamento. Eu não falo isso de demagogia, não falo isso de boca para fora, né? Eu falo isso, como, aliás, eu posso te dar o exemplo, né? Eu nunca gostei do PT, falo mesmo. Eu era comandante do 6º GAC em 2007. O presidente Lula esteve aqui na cidade do Rio Grande para fazer alguma coisa no Polo Naval, uma inauguração, alguma coisa parecida, e eu fui o responsável pela segurança dele aqui. Chama-se coordenador de segurança de área, é sempre o comandante do quartel do Exército. Eu fui o responsável por organizar, né, eu, Coronel Augusto César, a segurança dele toda aqui na cidade do Rio Grande. Eu fui falar com ele, cumprimentei, né, prestei continência normalmente, né, achei ele muito amável comigo, conversamos. Não há problema nenhum, tá? Agora, se você perguntar para mim, coronel, o senhor gosta do Lula? Não. O senhor acha o Lula uma pessoa séria? Não. Mas ali ele era o presidente da República. E eu era um coronel comandante do quartel. Então, são relações institucionais. Todo homem público, ele tem a vida revirada por opositores e até por aliados. Isso é normal, infelizmente, é do jogo político brasileiro. Sim. Como é que o senhor lida com os haters na sua vida, com pessoas que vasculham a sua vida? E eu vou lhe dar a oportunidade nesse momento, porque hoje, ao longo do dia... Tá tocando de novo. Eu sinto malhação no seu telefone. Tá demais. Não tem problema, demais. Mas o senhor me ouve. Eu sei. Olha, eu só vou... Hoje, só rapidamente para eu concluir. Hoje, durante o dia nas redes sociais, algumas pessoas acabaram postando algumas histórias lhe questionando sobre jantares e almoços que o senhor teria servido no quartel para autoridades e políticos. Como é que o senhor vê essa questão dos haters e de pessoas que reviram a vida? E também, se o senhor puder explicar essa situação dos almoços e dos jantares para a população rio-grandina. Olha, o que eu vou falar com um grupo, posso até dizer o nome onde foi, um grupo Rio Grande Atento, que botou foto lá da gente fazendo nem jantar, uma confraternização com ex-militares. O que eu vou dizer? Um desespero da esquerda, porque meu filho, o Júlio César Lamin, fez alguns vídeos cobrando uma mentira que o prefeito tinha falado sobre não recebimento de dinheiro federal. Eu postei lá, não sei se você viu o meu vídeo, a resposta que eu dei. Eu vou dizer para você o seguinte, eu já falei para você, eu por 10 anos fui assessor de imprensa do Exército. Eu conheço todo o regulamento do Exército. Tá? Nada do que eu fiz nos 3 anos que eu comandei o quartel, 2005, 2006, 2007, nada do que eu fiz foi antirregulamentar. Para você ter uma ideia, o comando de um quartel não é dado para qualquer um. E o comando são 2 anos. Me foi dado no Exército, eu comandei 2 quartéis, esse não foi o primeiro, foi o segundo quartel que eu comandei, e não fiquei 2 anos aqui, eu fiquei 3. Você já viu algum comandante ficar 3 anos? Eu fiquei 3 anos. Você acha que se eu tivesse feito um comando ruim, teriam me deixado 3 anos? Então, eu fiquei 3 anos aqui no comando. Todas as minhas contas do quartel, compras que eu fiz bastante coisa, hein?
botei aquele avião lá, construímos um museu, fizemos uma coisa, reformamos o quartel todo. Todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma ressalva. Nada. Nenhuma grosa. Tá? Só aí eu já te respondo. E o regulamento do Exército, principalmente o regulamento de relações públicas, de ações comunitárias, ele não só prevê, como ele aconselha e quase que determina que os comandantes promovam encontros sociais, artísticos, com pessoal da reserva, militares da reserva, com autoridades. Olha, nós moramos aqui na cidade de Rio Grande, tá? Você já foi a alguma passagem de comando, alguma festa no 5º Distrito Naval, na Marinha? Você já foi lá cobrir algum evento, André? Sim. Sim, Quantos sim, eventos você já foi com lá? certeza. Quantos eventos você já foi lá na Marinha? Alguns. Lá não tem aquela festa, depois não tem a confraternização com coquetel ali? Sim. Você não foi no coquetel? Não foi? Sim. Tá, então se eu São fiz coisa errada... similares. Se eu fiz coisa errada no quartel, a Marinha fez também. Totalmente regulamentar. E eu postei ali. Agora, o que quer uma pessoa que vai lá no Rio Grande Atento e faz assim, posta uma foto de um jantar, e você vai ver que é até coisa simples, tá uma garrafa de Coca-Cola na mesa, de um jantar em que eu promovi com ex-soldados do Exército. Então, o que acontecia? Todos os anos, e os comandantes continuam fazendo, todos os anos, tá? Eu fui a vários coquetéis na FURG, a FURG, que é esquerdista, por que não fala? Por que esse cara que botou no Rio Grande Atento uma foto num jantar no quartel, não botou foto de coquetel na FURG? Para as autoridades, que a FURG faz. Por quê? Eu pergunto para ele. Você aí, do Rio Grande Atento, que botou uma foto de um jantar no quartel, por que não botou uma foto de um coquetel na FURG, que é a mesma coisa, que é uma instituição pública, porque é previsto em regulamento? E dessa foto especial, até a maldade, todos os anos, na época do aniversário do quartel, que é 1º de novembro, é 31 de outubro, 1º de novembro, a gente fazia uma formatura, né? E a gente fazia uma reunião. E eu chamava todos os ex-soldados também, por acaso, dessa foto, porque fiz várias festas lá, né? Regulamentares. Mas essa especial da foto, eu reuni os ex-soldados, precisa ver a satisfação que os caras têm. Pessoas que serviram o Exército há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O quartel está em Rio Grande desde que foi fundado. Foi o quartel que fundou a cidade em 1737. Então vinha aqueles velhinhos, reunia 40, 50, 60 pessoas, e ali a gente... Comida simples, meu amigo, comida simples. Aquela macarronada com uma Coca-Cola, o fruque, né? Uma mariola para dentro ali. E ali a gente põe o microfone, fala a sua história, fala a história. O pessoal gosta. O pessoal, pra você ter uma ideia, já esperava essa festa anual uma vez por ano. O pessoal já esperava. Coronel, aí vinham, né? Tinha cara que falava para mim assim, coronel, posso levar meu filho? Pode. Então a gente fazia aquela formatura, todo mundo em forma, todo mundo quase que uma brincadeira. Depois nós tínhamos aquela confraternização, né? com um jantarzinho ou almoço, coisa simples, coisa de soldado, tá? Coisa que é prevista em lei. Eu não inventei nada. E só para a gente fechar esse assunto, como é que o senhor, não só nesse caso, mas como é que o senhor no dia a dia lida com os haters e com esses assuntos? Lhe incomoda muito isso? Não, porque graças a Deus, eu vou dizer para você o seguinte, graças a Deus não tenho o que falar. Vamos falar o quê? O que eles gostam de dizer? Que eu sou nazista, que aliás é crime, né? Que eu sou nazista, que eu sou homofóbico, que eu sou isso. Você já me conheceu, já me entrevistou. Você já viu alguma atitude minha homofóbica, nazista ou coisa parecida? Eu sou a favor total da liberdade de imprensa. Uma das... Conversa com os seus... Agora, o jornal agora fechou, né? Mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi o comando do 6º GAC, em Rio Grande, foi visitar todos os veículos de comunicação. Se tiver algum jornalista da antiga aqui, né, Julieta Amaral e outros, Julieta Amaral, primeira coisa, me ligava para mim, Julieta Amaral me ligou até para saber se o negócio da onda era gigante do cassino, era verdade ou não. Ao sou autoridade federal, deve saber. Até isso ela me ligou, né, não tem nenhum problema falar isso aqui. Então, eu ligava normalmente, eu sempre recebi todo mundo, sempre deixei as portas abertas, nunca fiz segredo. Aliás, uma característica, se eu for prefeito, né, é transparência. Tá? Então, eu digo para você o seguinte,
Eu não estou escondendo nada de ninguém, né? E eles não têm o que falar, não falar de mim, eles ficam falando isso. O coronel é isso, o coronel é aquilo, o coronel é nazista, o coronel é machista. Sim. Aquele papo bobo, aquela bobageira, né? Vão dizer o quê? Vão dizer que é o ladrão? Prova que eu sou ladrão. Né? Agora, eu não quero falar todos aqui, eu já processei uns 3 ou 4 aí e ganhei. Já tem muito petista aí que pagou para mim. Agora, lá na hora, no juiz, eles ficam com carinha de choro, pedindo arrego, dizendo que não tem dinheiro. Né? Não vou dizer para você aqui, mas eu já processei uns meia dúzia aí e ganhei. Põe lá que você vai ver que eu já ganhei. Porque eu sou advogado também, mas também já processei por isso. Né? Esse, por exemplo, de hoje, eu estou pensando ainda que se eu vou fazer um processo ou não. Não sei se vale a pena. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou tranquilo. Vão falar o que de mim? Eu nunca. André, presta atenção. Eu sou pré-candidato a prefeito. Vão falar o que de mim? Eu sou corrupto? Prova que eu sou corrupto. Eu já fui CC de alguém? Prova. Prova. Não estou dizendo que seja errado ser CC, não estou dizendo isso. Mas prova. Entendeu? Sinceramente, vão falar o que de mim? Eu sou um coronel da reserva do Exército, que passei 30 e poucos anos no Exército, que fui comandante de 2 unidades militares, que tem as medalhas de maior destaque, medalha do pacificador, honra mérito, tudo do Exército. Quer dizer, Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Eu não tenho o que esconder de ninguém. Claro, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Nós estamos chegando ao limite aí da nossa conversa. Nós já temos quase uma hora de bate-papo. Mas o João Pedro Figueiredo, ele traz uma pergunta que eu vou emendar ela um pouquinho. Caso ganhe a eleição, seus filhos terão um lugar no governo. E não. Eu emendo também com a pergunta se teremos filhos do senhor candidatos. Não. Olha, eu estou tentando convencer o Júlio a ser candidato a vereador. Ele ainda está pensando 2 vezes, mas eu estou tentando convencer. Agora, se filhos meus terão lugar no governo, eu digo não. Tá? E sobre o Júlio César Lamin, eu vou te dizer uma coisa. O Júlio César ele é presidente do Democratas aqui na cidade do Rio Grande e me ajudou muito na campanha para deputado federal, ajudou o Bolsonaro também na campanha para deputado federal, para presidente da República, ajudou muito o deputado Eric Lins a se candidatar a deputado estadual, e outro, a Jair Rossato. E devido a isso, né, como eu falei para você, assim que o governo Bolsonaro assumiu, o Júlio César, que na minha opinião é um excelente advogado, não é porque é meu filho, né, se formou aí na Federal, um excelente advogado, o Júlio César foi convidado para ser assessor jurídico no Hospital da Conceição, o Hospital Federal da Conceição, em Porto Alegre, com um salário de mais de R$20 mil por mês. Sabe o que o Júlio César Lamin falou? Não. Tá? Então, o Júlio César Lamin, o meu filho, foi convidado pelo trabalho que ele fez na campanha do Bolsonaro e outras coisas mais, e porque ele é advogado, também todo mundo sabe, foi convidado para ser assessor jurídico, um cargo de assessor jurídico, no Hospital da Conceição, o Hospital Federal da Conceição, em Porto Alegre, com um salário de mais de R$20 mil por mês. Tá? E ele disse não, tá? Porque ele prefere ficar com o escritório dele, né, que ganha menos do que ganharia lá, mas só porque as pessoas não confundirem, porque viram ele trabalhando para o Bolsonaro e daqui a pouco está ocupando cargo no governo. Esse é o meu filho, Júlio César Lamin. Por isso que esses pessoal que tenta denegrir a minha imagem, tenta denegrir a imagem dele, né, vão ficar chorando no banho, como diz, né? Porque não tem, sinceramente, o André, eu acho que ninguém é perfeito, eu acho que todos nós temos virtudes e defeitos, mas essa pencha que querem botar na gente, de que nós somos para cargo, precisa, isso não dá. Eu vou te dizer mais uma coisa, André. Vou dizer mais uma coisa para você que muita gente não sabe. Se eu for eleito prefeito, tá? Você acha que eu vou ganhar os 20 e poucos mil que o prefeito ganha? Não, André. Sabe por quê? Porque eu tenho o meu salário de coronel da reserva. E você sabe muito bem que existe uma lei federal que você não pode ultrapassar o teto do STF. Você lembra aquela ministra do Temer, que era juíza aposentada, que estava reclamando porque não podia ganhar? É o mesmo caso meu. Então, provavelmente, desses 20 mil que o prefeito ganha, eu vou ganhar só uns 10. Tá? Então, para quem está assistindo, que de repente pode falar, o coronel está querendo por dinheiro. Não. E se você considerar que se eu for prefeito, eu só vou poder ganhar uns 10 ou 11 dos 20 e poucos, e se você considerar que eu vou deixar de advogar no meu escritório, que eu ganho um dinheirinho no escritório, quanto é que eu vou estar ganhando para me apurrinhar como prefeito? Já imaginou? Tira o abaixo do teto, porque na verdade é assim, você tem que pegar quanto ganha o ministro do STF, tira o salário do coronel, o que sobrar é o que eu posso ganhar.
E nesse aí, eu vou deixar de ganhar no escritório, porque eu vou parar de trabalhar, não vou ficar tirando meu dividendo ali, né? Claro, não vou ficar explorando o pessoal que trabalha para mim. Então, ainda vou perder o dinheiro que eu ganho como advogado. Quer dizer, praticamente, sabe o que eu vou ganhar para ser prefeito da cidade do Rio Grande em relação ao que eu ganho hoje? Nada. Nada. Eu vejo muita gente falando, inclusive para você, que faz isso por idealismo. Mais idealismo do que o meu? Duvido. Sinceramente, Coronel, sem falta modéstia, duvido. Estamos chegando a uma hora de conversa. Eu queria te agradecer o aceite de ter vindo fazer esse bate-papo. Eu acho que deu para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, para o meu público te conhecer um pouco mais, contar um pouquinho da tua história, debater algumas questões que eu acho que são pertinentes nesse momento que a gente vive. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem nos assistindo, dizer que aqueles que não assistiram, que não pegaram toda essa conversa, isso a partir de amanhã está disponível nas principais plataformas de podcast, então no Deezer, no Spotify, no iOS, também no YouTube dará para assistir essa conversa completa, então quem não assistiu vai ter a chance de poder rever ou ouvir tudo isso que nós falamos, mas eu te peço uma mensagem final de despedida, nós já estouramos aí uma hora de conversa. Olha, nós falamos muito de política aqui, mas eu acho que não era o momento. Mas eu não podia deixar de dar essa entrevista, até porque eu sei que você está entrevistando aí todos os pré-candidatos. Eu acho que não é o momento, porque nós estamos passando um momento muito difícil no Brasil, no mundo, né? Essa questão da pandemia aí, com mais de 20 mil mortos no Brasil. Então, eu quero dedicar essa minha mensagem final a isso, né? Eu quero falar para vocês uma mensagem de fé e uma mensagem também de otimismo. Nós já tivemos outras pandemias pelo mundo e saímos dessa. Com certeza nós vamos sair. Mas para isso a gente precisa também muita fé, muita oração, que vocês tenham cuidado, né? Tomem todas as medidas de precaução, tenham cuidado com vocês, protejam seus idosos, principalmente, protejam aqueles que estão mais vulneráveis, com comorbidades, protejam isso, tá? Mas fé, oração, tá? Bastante, e nós vamos sair dessa. Se Deus quiser, nós vamos superar essa pandemia, né? E nós vamos ter um Brasil melhor. É isso que eu espero. E aqui, desse velho coronel, vocês só esperem o seguinte: estou à disposição de servir. Eu nunca me coloquei para ser servido. Nunca. Eu desafio alguém a falar isso. Eu estou à disposição de servir. Se o rio-grandino e a rio-grandina quiser dar esse voto de confiança, querer confiar em mim, podem ter certeza que eu tentarei fazer o meu melhor. Toda a experiência que eu tenho, todo o conhecimento que eu adquiri todo esse tempo, para tentar melhorar Rio Grande. Tentar, pelo menos, colocar Rio Grande nos trilhos, no rumo, para, né, alcançar esse futuro. Né? Como diz ali o velho almirante lá na Batalha Naval do Riachuelo, né? Mantenha o fogo, né? Mantenha a impulsão, que a vitória é nossa. Obrigado aí, André, e um forte abraço a todos. Obrigado, Coronel, por essa entrevista, por essa conversa e até a próxima. Muito obrigado. Nós encerramos essa conversa com o Coronel Augusto César, que nos atendeu. Conversamos aí por mais de uma hora. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos assistiu nessa noite de sexta-feira. Na segunda-feira, às 7 horas da noite, nós vamos entrevistar a prefeita de São José. Então, não perca, na segunda-feira, 7 horas da noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre a política de São José do Norte, sobre o enfrentamento de São José do Norte ao Covid-19 e um pouco mais sobre a situação da Muy Heroica Vila, o grande município de São José do Norte. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.